Paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Depende de onde vocês estão. A gente está em mais um podcast, Momento na Mesa. Mais uma vez a gente quer reiterar que isso não se trata apenas de um podcast, não se trata de um monólogo, não se trata de uma entrevista. Isso aqui é uma conversa, que a gente compartilha aquilo que Deus tem entregado a nós, a gente compartilha aquilo que o Espírito Santo tem falado a nós. E hoje, por incrível que pareça, o tema vai ser sensibilidade ao Espírito. Hoje tá eu, meu irmão Lucas e meu irmão Wendel. A gente vai se apresentar. E é como vocês já sabem, a gente está começando, então não criem expectativas na gente, mas sim no Senhor, em nome de Jesus. Amém. E que dê tudo certo em nome de Jesus, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Shalom Adonai. Não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje o tema que a gente vai estar falando é sobre sensibilidade. É uma parte da continuação que a gente falou no último vídeo e no último podcast. Então a gente só quer falar hoje, compartilhar. E hoje a gente tem um convidado de honra. Que o Senhor o Senhor nos deu um privilégio, nos deu um irmão na fé, um amigo, alguém que a gente pode contar, entendeu? E isso é bom, a gente tem que ter pessoas por perto que vejam o que o Senhor depositou dentro de nós. Para quê? Para que a gente possa fluir mais. E aí veio até nos falar, pô, irmão, tu carrega uma promessa, irmão. Tu carrega uma chamada. Então, eu já quero passar a palavra para ele poder... Primeiro convidado, exato, ilustre convidado. Ele... Beijo de água de Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai se apresentar agora, então, irmão Wendel, fica à vontade, tá? Cara, fica à vontade, irmão. Você tá aqui com os irmãos, não precisa fingir uma coisa. Seja você, seja aquilo que o Senhor depositou em você. Seja o Wendel. Amém? Fica à vontade, irmão. Boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Bom dia para quem está ouvindo de dia, boa tarde a quem está ouvindo de tarde. Muito me alegra em estar podendo fazer parte, né, desse podcast, estar compartilhando da palavra do Senhor, seguindo não uma liturgia, mas sendo instruídos e guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? Sou amigo e irmão do Lucas, do Vitor, e a gente estamos aqui fazendo parte desse projeto, na qual o fundamento é um por todos e todos por Cristo, para que o nome do Senhor venha a ser engrandecido. Né? Amém. E hoje Amém. O Senhor tocou o coração dos nossos irmãos a estar abordando um tema de sensibilidade, um tema na qual tem nos faltado, né, no meio dos jovens, no meio de algumas igrejas, a sensibilidade de entender o mover, a vontade, o propósito do Senhor, né? E no decorrer do podcast a gente vai poder desmiuçar um pouco desse assunto para que algumas pessoas possam adquirir um pouco da nossa experiência e entender, né, o propósito do Senhor e a vontade do Espírito Santo. É verdade. Meu irmão Vitor está com a palavra agora. Que a gente, principalmente, né, o que ele falou é uma verdade. Nós, como jovens, a gente precisa entender e fluir nessa sensibilidade ao Espírito. Porque, cara, a gente muitas vezes tem essa mania de achar que só o profeta, só profetiza, só o pastor, só a pastora tem um dom de revelar alguma coisa, dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, tem um dom de, sei lá, orar por alguém ser curado, tem um dom... Não, cara, Deus deu isso a todo mundo. Sim. A gente tem que buscar e achar os melhores dons, e é bom que a gente faça isso. Mas a gente, para conseguir exercer isso, a gente precisa de quê? Da sensibilidade. É verdade. Então eu acho que é um tema perfeito para a gente abordar para os jovens, que a gente precisa entender que nós somos capazes, mediante a sensibilidade no Espírito, que Ele vai nos direcionar. Assim como a gente acredita que Pedro ele não andou sobre as águas, mas como uma palavra, ele teve a sensibilidade de reconhecer Jesus e falar, Pai, se é tu mesmo, faça-me ir contigo. E Jesus fala, vem. E ele teve a sensibilidade de andar sobre aquela palavra. Então, que a gente venha ter essa sensibilidade de andar pelas palavras que o Espírito vai falar sobre nós. E, cara, o que eu tenho visto hoje, o Vitor, irmão,
eu tenho visto que o que tem atrapalhado a gente é ser sensível à voz do Espírito Santo. As distrações. Exato. E eu estava vendo uma pregação, um corte do pastor Eliseu Rodrigues, e ele apontou algo que pegou no meu espírito. Que ele falou assim: a gente não tem falta, a gente tem excesso. Então o que acontece? Hoje a gente tem muitas coisas, só que a gente não está deixando essas coisas para poder ouvir a voz de Deus. É verdade. Caraca, faz sentido. Então, o que eu tô vendo? Eu tô vendo que o Espírito, ele não é que ele não quer dar, só que o que eu vejo, o que ele tá gerando em nós é um coração para poder ouvir a voz dele. O problema não é o dar, o problema é se meu coração vai estar naquilo que o Senhor tem me entregado. Sim. Entendeu? Então, eu vejo isso no próprio texto de Ezequiel, capítulo de número 47. Que ele fala assim, o tema fala, o rio que cura. Depois disso, o homem me levou de volta, versículo 1. Ezequiel 47, versículo 1. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. E ali notei que jorrava água. Cara, isso daqui me chama muita atenção, Vitor. Por quê, irmão? Porque Ezequiel, ele tem o quê? Uma atenção focada. Os olhos dele é focado para algo diferente. Sim. E o que acontece? Eu não sei se você tem... Se você é assim, né? Tô dando só um exemplo. Eu vejo que hoje, um exemplo, as pessoas querem fazer 2 funções ao mesmo tempo. E no final não faz porcaria. Não faz nada. Entendeu? O que acontece? A atenção dele não está focada naquilo que está sendo desenvolvido naquela hora. Imagine comigo, o versículo de número Ezequiel capítulo 47. Ele notou, versículo 1, depois disso o homem me levou de volta à entrada do templo. E ali notei que jorrava água para o leste. Ou seja, o Senhor estava chamando a atenção de Ezequiel. E o que eu quero te fazer já uma pergunta o que o Senhor tem falado com você que tem chamado a sua atenção? E o que você tem se inclinado para ela? Ou se você não tem se inclinado para ela? Porque Ezequiel, ele só pôde ver um rio fluindo de uma forma diferente. Por quê? Porque o Senhor chamou a atenção dele e o olhar de Ezequiel, ele pegou e falou, opa, tem algo aqui diferente. E não é como se aquilo, a partir daquele momento, esteve lá. Não, sempre esteve. Exato. Mas só que só naquele momento que ele notou. Quantas vezes a gente não passa pro mesmo lugar 500 vezes e fala, caraca, eu nunca percebi que isso estava aqui. Então, muitas vezes, nós como jovens, a gente tem muita distração, cara. A gente tem um telefone, tem um Instagram, tem um TikTok, tem tudo. A gente tem literalmente tudo na nossa mão. Todos os streams. E, no final, foi que o Lucas, essa frase do Eliseu Rodrigues, eu nunca parei pra pensar. Não é que a gente tem falta, a gente tem excesso. Não é que nos falte algo, muito pelo contrário, nós temos até demais. A gente precisa começar a ter falta, que a gente vai ter a plenitude. Loucura, né? Sim. Porque quando a gente abrir mão de todas as distrações, nós seremos plenos. Sim. Porque nós vamos ter a plenitude da presença de Deus. Amém. Porque o que nos falta é esse parar e tipo assim, caraca, notei que Deus está nesse lugar. Porque às vezes a gente entra dentro da igreja e faz tudo. Eu principalmente, eu tenho muito esse defeito, que às vezes eu entro dentro da igreja, aí eu já vou no banheiro, vejo se o banheiro tá limpo, já limpo o banheiro, e depois eu vou ver se tem papel higiênico, já pego o papel, vou lá atrás, vejo se tem copo, pego o copo, aí vou encher o copo do pregador, e depois vou fazer não sei o que, aí o culto acabou. E eu não notei que Deus estava lá. Porque você fica tão preocupado, não que seja errado, mas você tem que parar e fitar os seus olhos naquilo que é mais importante. Sim. Que se a gente está lá para adorar a Deus e eu passo o tempo todo sem notar que Deus está lá, alguma coisa de errado não está certo. Então é muito complicado, porque a gente fica nessa de tipo assim, caraca, poxa, eu não vejo Deus fazer. Não é que você não vê Deus fazer. Você não quer parar, abrir mão das suas distrações para notar que Deus está fazendo. Sim.
A gente fala que tem um período lá entre o Velho Testamento e o Novo Testamento que tem as páginas em branco. É o período de interstício entre o Novo e o Velho. Que a gente fala, que muita gente fala que Deus não falou. Não é que Deus não falou, é que não tinha ninguém que pudesse ouvir. Porque o coração do homem se colocou tão duro e se permitiu se encher de tantas distrações, de tantas outras coisas, que eles pararam de ter a sensibilidade de ouvir ao Senhor. Sim. É exatamente isso. É o que o Vitor ele pegou e falou. O que eu vejo que o Senhor está falando conosco, ele está pegando e está falando assim: ei filho, para, desacelere para poder ouvir a minha voz. É isso aí. Aleluia. Verdade, meu irmão. Cara, e a questão da sensibilidade, cara, no meio das igrejas, no meio do povo, ela não pode estar em falta, porque você pode ver que ela muda muitas coisas, cara. E o Senhor, ele trabalha através da sensibilidade do povo. Porque você pode ver que no livro de João, capítulo 21, Jesus vai aparecer à beira do mar. Aí a Bíblia vai dizer, Jesus aparece de novo aos seus discípulos ao mar de Tiberíades. Versículo 2 do capítulo 21. Assim estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Didimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Só que aí Pedro diz, vou pescar, e os outros disseram, vou também. Só que ao amanhecer na praia, Jesus aparece e pergunta, filhos, tem algo de comer? E eles dizem, não. E Jesus fala para eles, lança a rede do outro lado. Só que, poxa, Jesus está falando com quem é perito em pescar. Eles passaram a noite pescando, porque estudiosos vão dizer que a noite era um momento bom para pescar. Porque a rede não era feita dos nossos tempos modernos, tecido fino, essas coisas fáceis, não fáceis dos peixes chegar. Naquela época eram as cordas mais grossas, um negócio ignorante que o peixe chegava. A noite era difícil. Só que vem Jesus quebrando o protocolo ao amanhecer, dizendo lança do outro lado. Para eles era um estranho. Só que alguém sensível dentro do barco entendeu. Opa, lança. É o mestre. E quando alguém tem sensibilidade, mesmo sabendo que aquele cenário ele é ao contrário do que condiz a sua expectativa, algo acontece, porque eu tenho a sensibilidade de quem está vindo a voz. E a voz vem do mestre. E eles lançam a rede do outro lado e ali acontece uma das maiores pescas da vida deles. Só que para chegar na pesca, no milagre da pesca, foi necessário alguém ter a sensibilidade da voz. Então, quando nós temos a sensibilidade da voz, algo diferente acontece. Seja no mover no meio do culto, seja numa ação no meio do evangelismo, seja em qualquer situação, mas é necessário ter o quê? A sensibilidade, não agir por impulso, mas agir por uma voz. Cara. Sabe qual é o mais engraçado? Aleluia. Tinham mais pessoas no barco, mas só um teve a sensibilidade. Mas quantos usufruíram daquilo que a sensibilidade trouxe? Todos. Então não é que necessário, glória a Deus se todos tiverem, mas não é necessário que todos tenham. Deus só precisa de um. Exato. Para que todos desfrutem daquilo que ele quer fazer. Sim. É igual quando a gente está no culto. Caraca, senti esse louvor. Aí tu fala, não sei se eu falo, se eu não falo. A gente vai... Mariana, que no caso é minha esposa que toca no louvor lá. Toca essa daí. E toca a glória desce. É por causa da Mariana? Não. É por causa de mim? Não. Mas é por causa do todo. Só que um teve a sensibilidade de entender o que Deus queria ouvir naquele momento. E o Senhor requer muitas pessoas sensíveis dentro do tempo. Exatamente. Porque nós, no tempo presente, procuramos seguir liturgia. Quarta, culto da família. Domingo, culto de adoração. Sexta, culto de libertação. Só que vai ter dias que no meio do culto da família, o Senhor quer libertar. Vai ter dias que no culto da libertação, o Senhor quer trabalhar sobre a vida de outras pessoas de uma forma diferente. Ele pode encontrar pessoas dentro do louvor, ou ele pode requerer da igreja naquele dia bastante oração para que algo venha acontecer. Sim. Só que ele precisa de pessoas sensíveis. Ele vai soprar de lá, a voz dele ela vai vir ao nosso encontro. Porque a gente está dentro da casa, e dentro da casa o Pai tem liberdade. É verdade. Então ele vai soprar ao ouvido de alguém, ou ouvidos dos irmãos que se encontram presentes, só que somente aqueles que estiverem sensíveis vão entender, senão aqueles que saíram de suas casas, foram à igreja, à procura de uma libertação, de uma palavra, de um abraço, de alguma situação relacionada a Cristo, ela vai ser encontrada porque alguém estava sensível para que aquilo viesse a acontecer. Sim. Agora, a falta da sensibilidade não nos permite isso acontecer. Eu tenho isso por experiência própria, uma pessoa
Isso quando eu estava congregando na Assembleia, uma pessoa saiu de casa, foi para a igreja e ela chegou ali atenciosa, atenta a cada palavra que foi ministrada, a cada louvor que foi entoado, e tudo o que acontecia, eu focado naquela pessoa, eu via que aquela pessoa ela precisava de algo a mais. Toda palavra ia ao encontro dela, todo louvor ia ao encontro dela. Só que se não tivesse uma pessoa sensível, entendendo que precisava ir até ela ia sair da mesma forma, porque foi encontrada pelo louvor, foi encontrada pela palavra, mas não foi encontrada por um abraço. E um abraço ele faz muita diferença. Uma palavra ela faz muita diferença. Uma oração imposta de mão, ela faz totalmente uma diferença. Só que o Senhor precisa de pessoas disponíveis e sensíveis. A sua voz. A sensibilidade ela está conectada à disponibilidade e à disposição. Porque eu posso estar sensível, mas eu preciso estar disponível e disposto para quê? A fazer aquilo que foi me ordenado através da sensibilidade. Porque senão porque também de nada adianta, né? Eu sofro desse pecado. Às vezes Deus fala, pô, é isso aí. Eu falo, pô, mó preguiça, né? Por quê? Porque se você faz, mano, existe um mundo espiritual e tem um peso. Tudo que você faz tem um peso. Da mesma forma, se você não faz e como você faz, existe um peso sobre você. Mas só que, às vezes não, quase sempre, nós somos espiritualmente acomodados. E o fato desse podcast existir, o fato das coisas que a gente está fazendo, é porque a gente entendeu que a gente precisa sair dessa zona de conforto. Mas o cristão, ele vive numa bolha confortável. Do tipo assim, todos sabemos da necessidade da evangelização. Mas olha pro lado, o irmãozinho já tá lá evangelizando, vou deixar ele. A gente tem essa necessidade, a gente tem esse defeito de caráter vou deixar pro irmão, vou deixar pro próximo, o outro vai fazer. Eu não tenho a capacidade. Mas Deus não busca pessoas capacitadas. Deus busca pessoas sensíveis, dispostas e disponíveis de fazer a vontade dele. Então não é sobre... Muitas vezes não é sobre apenas acessibilidade. É sobre o que o meu irmão ainda falou. Nós temos que ser sensíveis, dispostos e disponíveis de fazer aquilo que o Senhor ordenou a nós. Sim. E quando o nosso irmão ainda estava compartilhando sobre ter a disponibilidade, na hora a gente pensa em quem? Eu não sei vocês, mas o que veio ao meu espírito foi quem? Abraão. Sim. Por quê? Exato. Abraão, ele foi sensível à voz de Deus. O que acontece? A gente tem que pegar isso. Isso aí eu aprendi com o pastor Saulo. Ele ministrando, ele falou uma palavra que eu peguei no meu espírito. Ele falou assim: o que o Senhor, ele falar para você, não tem que te fazer sentido. Sim. Por quê? Pensa comigo num cenário aonde que Abraão, ele tem tudo. Sim. Mas o Senhor quer tirar aonde que tem tudo para construir algo novo. Num lugar que ele nem sabia. Exato. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Exatamente. E outro, Noé. Nunca tinha caído chuva. Mas mesmo assim, o Senhor pega e fala: Noé, constrói uma arca. Quando eu vejo esses homens de fé fazendo isso, eu vejo que o Senhor está querendo gerar em nós, nesse tempo, nessa estação, pegar falando assim: filho, eu quero que você seja sensível à minha voz. Eu sei que você já está ouvindo a minha voz, mas eu não quero também que você duvide daquilo que eu estou gerando em você para que você possa compartilhar com as próximas gerações. É isso que o Senhor está falando conosco. Ele está falando assim: ei filho, eu estou fazendo você ser sensível, mas para que você seja um modelo geracional para outras nações, para outras gerações. Amém. Quando Noé, ele pega, ele constrói a arca. Sabe o que eu vejo, irmão Vitor? Ele está pegando e está falando assim: eu não estou só construindo uma arca, eu estou construindo um legado. Sim. Eu estou construindo o quê? Um legado que é onde pegou, onde que eu peguei e falei: eu ouvi a voz do Espírito Santo, eu ouvi a voz de Deus. E isso daqui foi o legado para as próximas gerações. E o engraçado, quando você disse que a voz do Senhor ela não tem que fazer sentido, se ela fizesse sentido, a mente de Deus seria condicionada à nossa. Exato. Porque não faz sentido, porque a mente dele
é do Criador, a gente é criatura. Não Sim. tem como a criatura conceber os pensamentos de um Criador. Então, se os pensamentos dele são maiores e mais altos do que o nosso, então aquilo que ele quer para nós, a gente não tem noção, porque é transcendental, o cara é eterno, pô. Então, quando eu entendo que os pensamentos... Então, quando eu entendo que existe uma voz, e essa voz fala uma coisa que para mim, não faz sentido, é a voz de Deus. Sim. Porque se fizesse sentido, era a tua vontade querendo fazer alguma coisa. Não Sim. precisamos entendê-los. Mas precisamos viver a palavra que ele lançou. Exato. E cara, quando eu vejo isso, irmão, Fala que Deus é tremendo demais. pô, quando eu vejo isso no texto de Ezequiel, por quê? No Ezequiel capítulo 47, versículo 3, vai pegar e vai dizer assim: o homem me conduziu pela água. Por quê? Eu aprendo isso aqui, cara, isso aqui pega muito no meu espírito. Por quê? Porque primeiro o Senhor vai chamar a atenção de Ezequiel. Mas quando ele chama a atenção de Ezequiel, pro Ezequiel estar disponível e ouvir a voz, ele tá pegando e tá falando assim: ei, agora a minha vida vai ser conduzida pelo Senhor, Pai. Amém. E em João capítulo de número 3 vai pegar e vai dizer: todo aquele que nasce do Espírito é conduzido pelo Espírito. Aonde o vento vai e vem, esse sim é nascido do Espírito. Sim. É exatamente isso que a gente está falando, que não tem que fazer sentido. Sim, Tem que haver direção e sensibilidade. é isso aí. Para que eu possa ser conduzido na voz que Ele quer me guiar nesse tempo. É isso aí. Verdade. É isso aí, porque eu nunca, quando eu era mais jovem, né, eu li esse versículo e falava, caraca, mano, não faz sentido. Como é que nós temos que ser assim como o vento, que vai de um canto e vai para outro, assim são os filhos de Deus? Eu falei, pô, mas que loucura é essa? E realmente é uma loucura. Porque se a gente for analisar, Saulo, o cara era perseguidor, pô. O cara odiava os cristãos. Depois virou o maior pregador do evangelho. A boa parte do Novo Testamento que escreveu foi Paulo, pô. Sim. Então não faz sentido. Pedro, coitado, Pedro era um pescador. Pedro era uma pessoa que, perante a sociedade, ele não teria expertise, nem um conhecimento de abrir, guiar e criar uma igreja, de conduzir uma igreja, de formar pessoas. Ele era pescador. Eu nunca vi um pescador formado em Harvard, com todo respeito. Não que ele não tenha os seus conhecimentos no que tange a profissão, mas eu nunca vi um pescador com mestrado. Sim. Eu também nunca vi um cara que perseguia se tornar o perseguido. Então, tudo que Deus faz, realmente não é para entendermos, é para obedecermos. Porque se fosse, torna a dizer, se fosse para entender, eu ia falar que Deus ele não é soberano. Sim. Porque a soberania de Deus, ela ultrapassa a mentalidade e a concepção humana. Sim. Porque se ele é soberano em tudo que ele faz, ele é muito maior daquilo que eu penso. Sim. Porque se nós colocarmos em pé de igualdade aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que nós temos para nós mesmos, caraca, eu tô tirando a onisciência, a onipotência, todos os possíveis que Deus tem. Porque nós estaríamos colocando eles em pé de igualdade. E não tem como colocar Deus em pé de igualdade de pensamento sobre É porque o Pai, ele não quer fazer ser entendido. Ele quer fazer ser conhecido. Exatamente. Essa cara, é a chave, é essa que é a chave. Cara, Pega não, aí, pega cara, aí. quer ver? Um exemplo. Um exemplo não, né? A Bíblia, ela fala em João 1, versículo 18, que o Filho veio revelar ao Pai. Então, ou seja, o Filho, ele estava trazendo características, atributos de Deus pra gente. Ele estava se revelando para nós. O que Jesus estava fazendo? Ele estava fazendo o Pai ser conhecido. Sim. Então, a voz que a gente ouve, como que a gente ouviu a voz que o Senhor pegou e falou assim, cara, fazem um podcast, Sim. dão continuidade, Sim. começa a gerar, não tenha dúvida, apenas pega e vai, e segue, e ponto final. Uma palavra. Eu estava comentando com o Vitor, que o Senhor Jesus ele vai falar algo para Pedro que é confuso aos olhos humanos, não tem como entender. Por quê? O Senhor vai pegar e vai falar assim para Pedro, vem Pedro, quando ele chama Pedro para andar sobre as águas, ele só fala 3 palavras, V-E-I-M, vem. Ele pega, ele anda sobre aquela palavra, mas olha o que me chama a atenção, quando ele afunda, o que ele fala? Homem de pouca fé.
Pô, irmão, coração, pega Cara, isso já no seu saiu, espírito. Andou na água, cara, e mesmo assim é pouca fé. É pouca fé. Eu. Cara, e eu compartilhei isso com o Vitor, porque eu peguei isso no meu espírito. Cara, Pedro, ele foi um homem de pouca fé porque ele duvidou. Entrou dúvida no coração de Pedro. Então, a gente se torna homem de pouca fé quando entra dúvida. Sim. Quando eu pego e falo assim, cara, será que isso aqui é de Deus? Tu tá deixando entrar uma dúvida. E quando o Senhor já fala, filho, eu exagerei em você. Agora, quem vai regar é você que tem que regar. Você não tem que se preocupar com o crescimento. Quem dá o crescimento sou eu, filho. E ponto final, filho. E essa questão, cara, Deus é maravilhoso. Uma coisa vai sempre interligando a outra, porque um espírito ele é um só. Glória a Deus por isso. Um espírito ele é um só. Eu tava esperando eu terminar esse assunto pra entrar no outro, mas o Senhor, ele ligou da mesma forma. Eu queria o gancho, mano. Mas o Espírito Santo ele ainda habita em nosso meio. Aleluia. Por que a gente não precisa entendê-lo, mas conhecê-lo? Essa questão ela está relacionada e também ligada à sensibilidade em Lucas 24:13. Eu trouxe o versículo. A Bíblia vai dizer que 2 discípulos vão estar a caminho de Emaús. E olha o que o texto vai dizer. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho da aldeia de Emaús, que ficava a uns quilômetros da distância de Jerusalém, e comentavam entre si tudo o que acontecera. De repente Jesus apareceu e juntou-se a eles, e caminhando ao seu lado. Mas os olhos estavam impossibilitados de conhecê-los e reconhecer. Ou seja, aqui já entra a situação da sensibilidade. Porque a nossa sensibilidade não precisa só estar ao ouvir, mas o ver e entender o cenário do Senhor. Sim. E aí a questão de não entendê-lo, mas conhecê-lo, ela vem em sequência agora. No 17 dizendo, o que é vão ao discutir pelo caminho? Perguntou-lhes. E lhes pararam de caminhar e estavam tristes. No 18, um deles, Cleopas, respondeu, deve ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não sabe das terríveis coisas que ali sucederam nesses últimos dias. E Jesus perguntando disse, que coisas? O que aconteceu a Jesus de Nazaré, um profeta de Deus que fez milagres poderosos, era um grande ensinador altamente considerado tanto por Deus como pelos homens. Mas os príncipes, sacerdotes, os nossos líderes prenderam-no e o entregaram ao governador romano para ser condenado à morte e crucificaram. E ali o Senhor prova, filhos, não quero que me entendam, eu quero que me conheçam. E como conhecer Jesus no meio de um cenário desse? Jesus não precisava que eles entendessem o porquê da perseguição e da morte, mas conhecê-los através do quê? De um véu que foi rasgado após de um brado consumado. E Jesus vai virar no meio da cruz e vai dizer, Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumado. E a partir de então, o véu foi rasgado, o que Adão perdeu foi nos dado. E a partir desse momento, podemos conhecer Jesus, através do seu grande amor. Amém. Então ele mostra que a gente não precisa entender o propósito, mas viver a promessa, viver o momento e ter a sensibilidade de que é só chamar que ele vai estar do nosso lado. A Bíblia vai dizer que aonde estiverem 1 ou 2 ou mais, ali eu estarei presente quando estiverem em meu nome. E estavam em nome de Jesus. E ele aparece, só que eles não tiveram a sensibilidade. Entender que era Deus. Porque os olhos deles estavam vendados, impossibilitados de o reconhecer. Só que muitas das vezes ele está no nosso meio, ele quer agir, ele quer trabalhar. Só que a gente não vê por falta da sensibilidade. E isso é verdade, né? Porque se Deus quisesse fazer entendido, ele não chamava ninguém para mesa, ele escreveu um livro. Sim. E em momento nenhum, pelo menos eu não vejo relatos de Jesus parando e escrevendo alguma coisa. Eu vejo relatos de Jesus chamando pessoas à mesa, de querendo que todas as maiores revelações que Cristo deu, as parábolas, tudo isso, foram postas à mesa. Aleluia, né? E os depois de tudo, que o pai que se foi, que Jesus se foi, aí o rapaziada começou a papirar. Mas antes, era mesa, irmão. Sim. Porque na mesa tem as maiores revelações, na mesa tem momentos de intimidade, na mesa nós o conhecemos. Sim. E era assim que Cristo se fazia revelado para os humanos ali presentes, os discípulos. Era na mesa. Ele não escrevia livros, ele não pegava a Torá, ele não pegava aquilo, não que ele desconsiderasse, porque nele foram cumpridas todas as coisas. Sim. Porque em Cristo foi cumprido para que a graça pudesse ser sobre nós. E ele
nos mostra e nos enfatiza em todo instante. Aquele que vê o Pai, vê a mim. Então, para eu conseguir ver a Deus, eu tenho que ver a Cristo, não entender a Cristo. Porque entender, o Nicodemos entendia a Bíblia. Ele tinha o maior conhecimento ali, ninguém poderia se comparar a ele, a não ser Jesus em conhecimento. Porque Jesus era o verbo, mas ele se conhecia a palavra. Mas quando ele se deu de frente com o verbo, ele não reconheceu. Então, muitas vezes, quem tem a profundidade no entendimento da Bíblia não conhece o verbo que se fez carne. Sim. Então, esse é o problema. O problema não é que, nossa, Vitor, não vale a Bíblia. Pô, irmão, pelo amor de Deus, não se faça de idiotinha. A Bíblia é a chave para o conhecimento, para a transformação da mente. Sim. Porque nós precisamos conhecê-lo ele nas Escrituras. Sim. Não entender. Esse que é o ponto. Porque nós olhamos para a Bíblia achando que é um livro de queda para cabeça, um easter egg. Não, mano. Tem as suas nuances, tem as suas buscas teológicas, mas a teologia, em sua base, ela não salva ninguém. Sim. A teologia é apenas o homem tentando entender e explicar a Deus. Deus não precisa ser explicado, Deus precisa ser conhecido. Então nós temos que olhar para a Bíblia com os olhos de, caraca, o meu pai faz isso. E caraca, o meu pai, ele ama. Caraca, o meu pai, ele cuida. O meu pai diz que se uma mãe abandonar o filho, eu não abandonarei. Se os lírios do campo não precisam se vestir, se, sei lá, as aves do céu não precisam correr atrás de comida, quem dirá os meus filhos, que não passarão necessidades, não passarão fome. Eu sou ruim para gravar essas coisas. Mas tá lá. Então, ele é um pai que provê, ele é um pai que cuida, ele é um pai que zela, ele é um pai que te veste, ele é um pai que dá a provisão. Nós temos que ler a Bíblia conhecendo e entendendo os atributos dele. Não querendo entender de buscar conhecimentos que ninguém conheceu, o varão tá querendo ser igual Enoque. Não, mano, não é sobre isso. Deus quer se fazer conhecido na sua palavra, Deus quer se fazer conhecido nos momentos de oração. Às vezes, foi o que a gente falou no podcast passado. Caraca, a gente senta pra orar e não para escutar. A gente só ora, vira um monólogo, onde só eu falo, onde só eu canto, onde só eu faço as coisas. E eu não tenho a sensibilidade de parar e ouvir. Quando era no início da minha caminhada, que não foi há muito tempo, eu ouvi muitas pessoas falando, você tem que parar. Eu falo, mas pô, como é que eu vou parar? Aí tem uma vez que eu parei. Eu falei, pô, não ouvi nada. Aleluia. Não, vou parar. Falei, Deus, eu fiz isso mesmo. Falei, Deus, tô aqui. Deitei no chão do banheiro lá da minha casa, a casa era grande, deitei no chão do banheiro. Fiquei 10 minutos, fui embora. Por quê? Por causa da ansiedade, mano. A gente fica ansioso de que Deus se revele da forma que nós queremos. Aí teve um dia que eu entrei e eu não tava bem naquele dia. Eu orei, não tive força de continuar orando e parei. Mas veio uma brisa suave, mano. Eu falei, caraca, é um pai. E ali eu conheci ele. Porque nós criamos a expectativa de Deus se revelar como nós queremos. Sim. Mas ele não é condicionado à nossa querência. Sim. Se eu condicionar Deus àquilo que eu quero, ele deixa de ser soberano. E se coloca como nosso escravo. Mas ele não é nosso escravo, ele é nosso pai. E ele não pode se condicionar às nossas vontades. Senão ele estaria mimando a gente. Ele não é um Deus que mima. Ele é um Deus que exorta. Ele é um Deus que cuida. Mas ele não mima. Se você quiser sair e fazer as coisas, filho pródigo, vai, pô. A vida é tua. Mas se você quiser voltar, eu vou estar aqui. Mas lá, ele não vai. Mas ele vai estar aqui. Então, quando eu entendi que Deus ele não se mostrava da forma que eu queria, mas da forma que eu precisava, eu falei, pô, obrigado. Porque para alguns ele se revela como uma brisa suave. Para as outras como a voz de muitas águas. Para outros como a voz de um trovão. Então Deus ele tem uma multiforma para se revelar para cada um de nós. E cabe a nós a sensibilidade de entender, Deus, qual é a forma que o Senhor se revela a mim? Aí eu entendi que Deus se revelava a mim de uma forma diferente da qual dos irmãos que falaram. Que o irmão chegou para mim e falou, caraca, irmão, quando eu chego no quarto, apaga a luz, fico quietinho, pô, Deus começa a falar. Eu falava, caraca, mano, eu acho que eu não sou crente o suficiente. Deus não tá falando. Caraca, eu tô aqui, mano, maior tempão, 10 minutos. Tô aqui há maior tempão, 10 minutos, lembrando, 10 minutos. E Deus não falou. O dia que você menos espera, mano, ele não precisa nem falar, só aquela
aquela brisa suave, e tu começa a chorar, e tu entende. Porque, às vezes, a gente já tem a resposta. A gente só precisa parar. Silenciar as vozes da nossa cabeça, silenciar as ansiedades que rondam o nosso coração, silenciar, muitas vezes, uma conta que a gente tem que pagar, um carro que a gente tem que consertar, uma lâmpada que a gente... sei lá, alguma coisa. Tem que silenciar. E quando vem esse sopro, tudo vai embora, mano. Só fica ele e você. Aí tu... putz. Entendi. Sabe onde que a gente vê isso, ô Vitor? Quando Davi ele pega e fala: Senhor, aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir sua voz. Cara, isso daqui me pega. Sabe por quê? A nossa alma tem falado muito. É verdade. Então, a gente tem que ver o que eu e o Vitor, a gente conversando, dialogando. A gente tem que ver para onde que a gente tem se inclinado. Onde você tem que se inclinado, tem mostrado onde que a sua alma ela tá gritando. Sim. Se você não tá gritando por um momento de oração, irmão, se você não tá gritando por um momento, cara, eu preciso ter o meu devocional aqui com o Pai. Se você não está gritando, irmão, volta para esse lugar. Lugar secreto, lugar... Exato, um lugar de comunhão, um lugar de deixar o Pai ele tocar, entendeu? Em você, e assim fluir. E, cara, o Vitor falando isso aqui me lembrou lá no texto de Ezequiel também, capítulo 2, que vai pegar e vai falar assim, versículo 1. Levanta-se, filho do homem, disse a voz, quero falar com você. Enquanto ela falava, o Espírito entrou em mim e me pus em pé. E eu ouvi as suas palavras com atenção. Cara, olha isso daqui. Aleluia. Ezequiel ele só se coloca de pé, versículo 2. Enquanto ele falava. Então, ou seja, Ezequiel, ele só saiu do seu nível que ele se encontrava de só falar, de só ver, quando ele aprendeu a ouvir. Quando ele ouviu a voz do Espírito Santo, versículo 2, e quando ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Amém. Então, ou seja, o que está faltando pra gente é parar e ouvir. Amém. Para a gente poder ser conduzido para aquilo que ele quer fazer. Porque quando eu paro e eu ouço a voz do Espírito Santo, eu me torno um modelo daquilo que ele quer que eu faça. Amém. Amém. E o que o irmão falaram é muito real, cara, porque em questão de não querer entendê-lo, mas conhecendo, ela é muito presente nas igrejas, nas nossas vidas, nos dias de hoje, porque quando a gente quer entender e não conhecer, a gente tem muitas perguntas, muitas dúvidas, a gente tem muitas coisas e isso nos atrapalha, porque a gente acaba ficando tão perto da igreja, mas ao mesmo tempo tão longe de Cristo. Porque Filipe, ele queria muito. Poxa, envia ele a nós. Aí Jesus pergunta a Filipe, poxa Filipe, há tanto tempo eu estive no meio de vós, como assim? Quem vê ao Pai vê a mim. Olha aqui, eu estou aqui, é só você querer me conhecer, não precisa me dizer, é só me conhecer, Filipe, eu estou aqui. E isso acaba se tornando muito uma realidade na igreja. Porque a gente, como eu falei, acaba se tornando uma dracma, perdida dentro da casa, porque quer entender e não conhecer. Mas o Senhor não trabalha de uma forma entendível. Eu vou fazer isso aqui, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Não. O Senhor ele não trabalha a nossa forma, o nosso querer. Ele trabalha conforme a nossa necessidade daquilo que a gente precisa fazer para que ele venha crescer no nosso meio. E como meu irmão Lucas disse, se tornar um modelo para essa geração, se tornar um modelo para essa nação. Porque o Senhor, ele quer que nós refletimos a sua imagem, mas para a gente refletir a imagem do Senhor, a gente precisa estar em claridade, estar na luz, que é Cristo Jesus. Que você pode pegar um espelho e colocar ele num quarto escuro, se colocar de pé diante dele, você não vai ver nenhuma imagem, porque você se encontra numa escuridão. Mas a partir do momento que você acende uma luz, você vai ver que uma imagem vai se refletir através daquele espelho, porque você se encontra na luz. E Cristo é a luz. E a luz faz com que nós refletimos a imagem de quem? De Cristo Jesus.
Então esse é o propósito do Senhor. Não precisamos entendê-lo, mas conhecê-los. Quem Ele quer que nós sejamos. Falou, foi engraçado. Essa é a reflexão do Einstein. Deus podia ter criado o homem no começo, para ver a criação. Mas ele só criou depois que Criou tudo. a luz. Por quê? Para ele conseguir se enxergar. Cara, Deus é tremendo. Deus é Porque ele tremendo. podia ter criado Adão no começo e Adão participado de toda a criação. Mas só depois de criar a luz e tudo, aí Deus foi e criou o homem. Para que ele pudesse ver o que Deus era. E a sua imagem e semelhança ele foi feito. Engraçado, né? Deus, ele é a parada muito além, mano. Tá além daquilo que a gente pode imaginar, muito além daquilo que a gente pode fazer. Eu e o Wender, minha esposa e a esposa dele, a gente foi na praia hoje. Aí na volta da praia, aquele trânsito caótico do Rio de Janeiro, do horário das 5, perturbador. Zona Sul. Aquela maravilha. Um trajeto que você faz em 30 minutos, 1h30. Aquela, pô, irmão, uma benção. E a gente voltou, botamos os louvores antigos da harpa, né? As coisas assim. Aí eu Hinos espirituais. eu parei assim e falei, cara, é bom ser cristão, né, cara? A gente podia estar em tantos outros lugares, a gente podia fazer tantas outras coisas, mas a gente tem a oportunidade de viver. Porque as pessoas falam, quem tá na igreja tá preso. Não, mano, a gente tá livre. Demais. Eu tenho o poder de Demais. escolher. Exato. Antes eu só pecava. Sim. Hoje eu tenho o poder de escolher de pecar. Sim, Antes o pecado era a minha realidade. Hoje o pecado é a minha escolha. sim. Então, quando eu entro para a igreja e sou liberto no nome de Jesus, e isso entendemos que a igreja é o corpo de Cristo, e quando nós verdadeiramente permitimos ser aceito pelo Senhor, porque Ele sempre nos aceitou. Sim. Quando nós paramos de negar a Ele, nós entendemos o que é a verdadeira liberdade. De poder pegar um domingo, uma segunda, que muitas vezes talvez a gente estaria correndo atrás de dinheiro para fazer alguma coisa, a gente estaria, sei lá, mano, fazendo alguma mutreta para conseguir um dinheiro, ou estaria doido porque bebeu pra caraca no domingo, Sim. ia estar de ressaca, ou ia estar, sabe-se lá Deus, fazendo alguma coisa, mano. A gente somos jovens, eu tenho 22, o Wendel tem o quê? 21. Somos jovens casados, o meu irmão tem 25, meu irmão Lucas aqui, mas tá procurando salvar em nome de Jesus. Já tá na região celestiais. Aleluia! Já tá, mano. Já tá, precisa acessar. Pô, irmão, a gente somos jovens, somos casados, mano. A gente tem a liberdade de pegar nossas esposas, de ir ali comer um açaí. Às vezes não tem dinheiro pra ir açaí, o irmão vai lá e patrocina. Ou às vezes o irmão não tem pra patrocinar e tu vai lá e o outro patrocina. A gente tem a liberdade de poder viver, mano. A gente consegue aproveitar o que Deus fez pra gente, mano. Sim. Ele fez tudo para que nós pudéssemos aproveitar. Porque senão não faria sentido Deus criar o mar, o céu, as estrelas e tudo, se não fosse para o homem desfrutar, mano. Eu acho que a maior liberdade que nós como cristãos temos é de pegar quem é casado, quem não é, pegar a sua esposa, ou você mesmo ir sozinho, e parar na praia assim, parar e falar, caraca, pô Deus, tu criou os céus, tu criou o mar e as estrelas e tudo que neles há. Você para assim, tu fica observando e fala, caraca. A gente tem o irmão Renato, que ele vai ter a oportunidade de estar aqui com a gente. Tem uma vez que a gente estava no estudo, ele do nada soltou, cara, Deus é grandão. E todo mundo começou a rir. E realmente, cara, ele é grandão, mano. Ele é uma parada muito grande, que não tem como dimensionar. E é muito bom, cara. Se você ainda não é cristão, se você... Essa parte agora é um desabafo mesmo. Se você não conheceu a Jesus, se você não se permitiu ser verdadeiramente tocado por Ele, se por algum motivo alguém te machucou da igreja, a gente te pede perdão, cara. A gente é falho, assim como vocês são falhos. A gente erra, assim como vocês erram. A gente está aprendendo, assim como vocês também estão aprendendo. Mas entendemos a responsabilidade porque nós carregamos o nome de Cristo. Nós somos embaixadores do reino e nós entendemos essa responsabilidade. Então te pedimos perdão, cara. E que vocês se permitam conhecer a Deus. Não conhecer ao Deus que o homem te apresenta. Não. Conheça a Deus, cara. Porque aquele que conhece a verdade verdadeiramente vos libertará. E vocês não têm noção quão bom é ser liberto. De poder escolher viver uma vida em paz, cara. E eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham essa oportunidade.
E, cara, tudo... mano, é um desabafo, realmente, Sim. cara, que vocês tenham essa... consigam, mano, ser libertos, cara. Sim, Porque, em nome cara, de Jesus. Deus é bom demais, velho. Deus é grandão. Cara, eu Deus vejo é isso. grandão. Eu vejo isso, Vitor, num próprio Salmo de número 51. Davi, ele tá querendo conhecer a beleza de Cristo. Sabe aonde? A beleza. Ó, Não canto não, só. Salmos 51. Salmos 51, versículo 5. Vai dizer assim: Pois sou pecador, desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração. Me mostras a sabedoria. Amém. Sabe o que eu aprendo aqui nesse salmo, Vitor? Davi, ele tá reconhecendo a sua miséria. Amém, mano. Não somos nada, cara. Ele reconhece a sua miséria. E, irmão, se você tá ouvindo esse podcast, irmão, eu quero falar algo pra você. Quer conhecer a beleza de Cristo? Reconhece a sua miséria. Reconhece quem tu és. Fala, pai, eu sou esse aqui mesmo, pai. Pai, eu sou homem de lábios impuros. Senhor, eu peco nessa área aqui, pai. Eu vacilo nessa área aqui, pai. Por quê? Quando eu reconheço a minha miséria, o Senhor vai lá e me toca e me transforma. É o que? Segunda Crônica? O que? 7? Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, né? Deus, Senhor, Irmão, Deus quer um coração arrependido, irmão. Irmão, eu quero também compartilhar algo com você. Eu não sei se você conhece o texto de Naamã, se eu não me engano é 2 Reis capítulo 5 ou 4. Se eu não me engano, é o capítulo 4 ou 5. Então, eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que até depois, se você tiver o desejo no seu coração, leia. Se eu não me engano é 2 Reis capítulo 5 mesmo. Mas se não for o 5 ou 4. Aí você vê lá e depois você vai ler comenta Reis aqui. Toda, que é pra você entender mais do Senhor e conhecer. Exato. Aí depois já comenta aqui, tá? Por favor. Joga no comentário. Se tiver ainda dúvida também, na comunidade que a gente vai disponibilizar pra vocês. Sinta-se à vontade de colocar a dúvida lá também. Se a gente não souber, a gente ora pra Deus junto. Sim. O Senhor vai falar para Naamã entrar no rio. E agora, quando você lê esse texto, você vai entender, e algumas pessoas já conhecem esse texto, que é um texto bastante conhecido. Eu quero te fazer uma pergunta. O que curou Naamã? Foi o rio ou foi o processo? O rio por si só é só água, né? Se bobear água, até suja. Foi o processo. E mesma coisa, quando o Senhor estava chamando Ezequiel, não era só por causa do rio. Era o processo que estava transformando Ezequiel. Porque quando Ezequiel ele entrou no rio, ele foi mudando as suas formas. Então o que o Senhor queria mudar em Ezequiel era a sua forma. O Senhor estava gerando em Ezequiel, seja transformado. Sim. Quando o Senhor estava falando para Naamã mergulhar no rio, ele estava falando, Naamã, seja transformado. Sim. Então o que o Senhor está querendo fazer conosco para a gente poder conhecer a Ele? Ele está querendo que a gente seja transformado para que a gente possa conhecer a Ele. Entendeu? Então o que a gente tem que aceitar? Irmão, entra nesse processo. Porque quando Davi, ele fala assim, quando ele reconhece, ele fala assim, mostra a sabedoria, ele fala, versículo 7, Salmo 51, versículo 7, purifica-me da minha impureza e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve, devolve-me a alegria e a felicidade, tu me quebraste, agora permite que eu te exulte outra vez, não continue a olhar para os meus pecados, remove as manchas da minha culpa. E aí entra o versículo de número 10, preste bem atenção, se Davi, ele não tivesse pecado, não tivesse ter errado, ele nunca ia falar isso daqui, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Então, irmão, se você está passando em um processo, irmão, se tu está passando um processo, é o Senhor gerando uma transformação em você. Amém. De dentro para fora. Amém. Quando você falou isso, eu só lembrei daquela moça do fluxo de sangue. A cura, ela é uma consequência da mudança de mente. Sim. Porque ela passou
a Bíblia fala alguns anos, né? 12 anos. 12 anos. Ela passou 12 anos tentando, pagando pessoas para ser curada, procurando cura em outros lugares, coisas em outros lugares. E ela já vivia à margem da sociedade. E naquele momento ela se esgueira no meio da multidão, passa por tudo aquilo e toca nem em Jesus, é nas vestes. E ele sente que saiu virtude e fala: filha, a tua fé te curou. Quando ele chama, e primeiro ele não fala, foste curada. Ele podia falar, ou ele não podia falar nada, porque o cara é Deus, mano, ele é Jesus. Sim. Ele é o verbo encarnado. Mas quando ele fala filha, é porque ele muda a mentalidade dela. Amém. De uma pessoa que era à margem da sociedade para uma filha. De uma pessoa que era muitas vezes olhada como a impura, aquela que não podia gerar, aquela que sangrava, que provavelmente se deitou com outros homens e por isso teve aquela doença. Agora tu é filha. Ele tirou tudo aquilo que o mundo colocou sobre ela, todo aquele fardo, aquele peso de algo que o mundo colocou, falou: hoje tu és filha. E por ser filha, a tua fé te curou. Então, é o processo que muda a tua mentalidade e gera o milagre. Amém. Não é o milagre que muda a tua mentalidade, não. Porque o milagre, ele não tem esse poder. O milagre, ele é a constatação de uma mudança de realidade. Sim. É quando Deus muda, porque ele pergunta, é pro cego, Bartimeu? Ou é o Bartimeu o lugar? É o Bartimeu. O que queres que eu te faça? Sim. Pô, o cara é cego, mano. Sim. Se o cara é cego, pra que... Tu concorda que Deus teria... Perdão. Mas Deus teria sido, no mínimo, incoerente? Se o cara é cego e o cara é Deus, vou perguntar, o que queres que eu te faça? Tenho certeza que não ia andar, porque andar ele já andava. Sim. Por quê? Porque Deus queria entender qual era a mentalidade dele. E ele começa a falar: não, Senhor, porque toda vez eu tento pular no rio, aí o rio já tem... no poço, né? No tanque de Betesda, e já tem alguém lá, e que eu quero... Mas Deus não pergunta as circunstâncias. Deus pergunta o que quer que seja feito. Jesus quer saber o que quer que seja feito. Isso mostra que a mentalidade dele precisava ser curada. Sim. E Deus cura a mentalidade dele, e aí a cura é colocada sobre a vida dele. Então a cura ou o milagre é apenas a constatação material daquilo que Deus transformou no imaterial. Sim. Sim. Pegando um gancho, né? O garoto tá só no gancho. Não pode pescar, pra quem não sabe, o garoto é pescador. Pegando um gancho, né, do que foi falado a respeito do desabafo, né, aos nossos ouvintes, a respeito do que está sendo falado, muitas das vezes nós nos condicionamos de, eu só vou querer conhecer Jesus, eu só vou querer caminhar quando eu estiver preparado, quando eu estiver pronto, sim, quando o Senhor me tocar, ou quando eu ver que realmente há uma necessidade de eu estar na igreja, só que a nossa vida ela não está condicionada a isso. Porque se você for ver, o ministério de Jesus começou de que forma? Ele chamou as pessoas mais errantes. Sim. Era ladrões, era pessoas... Poxa, Pedro queria meter a espada nas pessoas. Cobrador de impostos. Cara, cobrador de impostos não eram as melhores pessoas. Não, era só pessoa boa, filho. Não eram as melhores pessoas que o Senhor começou o seu ministério, porque sobre a vida deles... não estava baseado em pessoas capacitadas, preparadas, mas pessoas que pudessem entender o propósito de libertação. Sim. Era um propósito de libertação. Amém. Porque o Senhor não quer pessoas de bate-pronto ou pessoas remoçadas, não. O Senhor quer pessoas transformadas. Porque no Antigo Testamento, para se fazer um sacrifício, era necessário levar um cordeiro sem mácula, sem defeito. E antes de ser entregue e sacrificado, era necessário a imposição de mãos sobre o animal, para que a culpa, o pecado pudesse ser passado, né, de uma forma figuramente ao animal, para que aquele pecado pudesse morrer ali. Só que as pessoas sacrificavam tão constantemente que já não geravam arrependimento, gerava um remorso. Era o remorso que era gerado. Sim. Portanto, que as pessoas voltavam a pecar e sabiam que sacrificando seria esquecido. Só que o Senhor, ele vem, ele se faz o cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula. Ele absorve todo o nosso pecado na cruz do Calvário, para que nós não pudéssemos viver mais através do remorso, mas através de uma transformação de vida, uma transformação de mente, sim, que é
Metanoia. Metanoia. Meu Deus! Isso aí. Barão chamou no grego. Metanoia, mudança de mente, mudança de vida, mudança de pensar. Romanos 12. Não viver, sabe, sacrificando, mas entendendo que o maior sacrifício já foi feito. Então o Senhor, Ele não quer pessoas, as melhores pessoas, ou talvez Ele até queira as melhores pessoas, mas Ele não quer pessoas preparadas. Ele quer pessoas que entendem que precisam ser libertos, que precisam conhecer Jesus. Sim. Esse é o real propósito do Senhor. Então você que está ouvindo esse podcast, ou ouvindo o primeiro que já passou, o Senhor quer você do jeito que você está. Não é que a palavra do Senhor diz vinde como está. Não, a palavra do Senhor não diz vinde como está. A palavra do Senhor diz que Ele quer você porque você é filho, foi alcançado como filho através de um sacrifício. Só que você precisa entender que é filho de Deus. Sim. Essa é a vontade do Pai. Quer ver algo? A gente já está indo pro final. Eu só quero compartilhar algo que o Wendel ele falou, que pegou aquilo no meu espírito. Que quando o Senhor está levantando Ezequiel, Ele está falando assim para Ezequiel: Ezequiel, esse povo é um povo rebelde. Esse é um povo rebelde. Só que no meio de um cenário onde que é rebelde, o Senhor está levantando Ezequiel, cara. O Senhor está levantando Ezequiel. E o Senhor pega e fala para Ezequiel: Ezequiel, mesmo que eles não ouvem, você continua falando. Aleluia. Aí, cara, olha pra tu ver como que Deus é muito doido, irmão. Deus, Ele é, hein? Cara, olha como que Ele trabalha na sua multiforma. Se o Senhor tá falando pra Ezequiel continuar profetizando, mas já conhece o coração do povo, Ele tá falando assim: eu ainda acredito que o povo pode mudar. Aleluia. Eu quero pegar... Entendeu? Cara, não... Cara, quer ver isso daqui? Quer ver? O Lucas levantou, vai no corte. Cara, o Senhor já revelou aqui no Espírito. Cara, quer ver? Por quê? Porque o Senhor tava falando assim: Ezequiel, continua. Amém. Continua, Ezequiel. Por quê? Porque ainda há uma oportunidade para o povo. Aleluia. Cara, isso é muito real, cara. Você pode ver que o amor do Senhor, ele é tão grande pela humanidade, Ele acredita tanto em que o povo possa entender e o conhecê-lo, que ele vem mostrando isso desde o começo da Bíblia. Ele começa com Abraão, vem Isaac, vem Jacó. Eu posso não estar falando na sequência certa, mas entendedores vão entender. Entendedores entenderão. E vamos liberar também uma comunidade para quem não entende, tirar suas dúvidas. Amém. Então o Senhor vem começando de Abraão, Isaac, Jacó, chega até José, levanta Moisés. Moisés tira um povo rebelde de dura cerviz. O povo sofre no deserto porque não queria entender. Aí o povo sai do deserto, aí daqui a pouco vem Neemias, o povo meio rebelde também, o Senhor já pula para os profetas. Ou seja, o Senhor estava sempre vendo alguém, porque Ele acreditava de que algo de melhor poderia acontecer no meio de um povo que não queria ouvir, obedecer, nem viver segundo o seu mandamento. Mas aí no meio disso tudo Ele vem e viu os pequenos profetas, e viu os grandes profetas, Ele vem anunciando, vem dizendo a vontade do Senhor de estar perto, de viver junto com o povo ainda assim vem viver em rebeldia, e o Senhor demonstrando de todas as formas o seu maior amor, Ele envia o seu Filho. A maior prova de amor. João 3, sendo que Ele já vem provando o seu amor desde o princípio da Bíblia, só que Ele para e pensa. Ele em toda a sua plenitude, em toda a sua grandeza, Ele fala: poxa, o povo tem sido tão ignorante que eu acho que dessa forma não pode passar batido. Filho amado, desce lá. Aí vem João 3,16 e diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a partir de então todos pudéssemos receber a oportunidade de conhecer quem é Deus, de quem é Cristo Jesus, irmão. Então não deixe essa oportunidade passar por você. Em nome de Jesus. Essa é a vontade de Jesus, irmão. Ele se revelou em nosso meio. Amém. Então não deixe, irmão, no nome de Jesus, irmão. Deus te ama, irmão. Deus te ama, irmão. Você tem que entender que esse compartilhar isso, irmão. A gente está aqui para o momento de mesa, o relacionamento, ele faz isso. Ele mostra o amor do Pai. Ele apresenta o amor do Pai para poder ser compartilhado. Amém. Cara, chegamos ao final, mas antes eu senti da gente orar um minutinho aqui. Eu mesmo vou orar e eu peço que vocês parem aquilo que vocês estiverem fazendo, se for possível, e realmente parem e reflitam sobre
se realmente temos sido sensíveis à voz de Deus, se porventura nós não temos nos distanciado do Senhor através das distrações. Eu vou orar aqui, eu espero que vocês que estiverem possam também estar em oração, parar e tentar escutar a voz do Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui falando, Deus. Louvamos ao Senhor, ó Pai, porque cremos que o Senhor é fiel, ó Pai. Eu sei, Deus amado, que nós muitas vezes nos deixamos levar pelas distrações, e isso eu falo por todos nós que estamos aqui, Deus. Te pedimos perdão, Senhor, pelas distrações de tomarem o trono, Pai, que é devido do Senhor, ó Deus. Deus amado, eu te peço que pela autoridade do nome santo do Senhor, o Senhor venha destituir do trono do nosso coração as distrações, Senhor, dinheiro, fama, aquilo que nós colocamos, ó Pai. Amém. E eu te peço que uma infinita humildade e misericórdia, ó Deus, o Senhor venha tomar conta dos nossos deveres, daquilo que nós ansiamos, ó Pai. Que os nossos anseios e desejos venham ser, Pai amado, colocados no Senhor, ó Pai. Que o desejo do seu coração, Senhor, venha ser o mesmo desejo do nosso, Senhor. Amém. Que nós venhamos ter, ó Pai, assim como Davi, um coração segundo o teu coração. Aleluia. Deus amado, eu te peço que em nome de Jesus, que o Senhor possa cegar, ó Pai, a nossos ouvidos para as vozes de terceiros, Senhor. Jesus. E nós permanecermos fiéis apenas à palavra do Senhor, ó Deus. Que assim como Pedro andou por uma palavra, Senhor, nós vamos andar também, Deus. Aleluia. Mas diferente dele, Senhor, que nós vamos permanecer fiéis a essa Senhor. Palavra, Senhor. Isso, nós vamos ser homens, Senhor, de muita fé. Amém. Não de pouca, mas de muita fé, Senhor. Jesus. Deus, cala as vozes da nossa alma, Senhor. Jesus, que ela venha se submeter ao Espírito, Senhor. Que nós venhamos alimentar mais ao nosso espírito, para que ela venha se dobrar, Senhor, diante da tua voz, Senhor. E que em nome de Jesus, as nossas ansiedades, as nossas depressões, Senhor, que é aquilo que nos impede, Pai, de nós tirarmos as nossas armaduras e nos colocarmos diante do Senhor, apenas para ouvir a tua voz, seja repreendido e lavado pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, Senhor. Essa é a nossa oração que nós fazemos a cada um que está aqui ouvindo. Aleluia. Nós cremos que foi um bom momento de mesa. Pai. Cremos que Deus tem falado através de nós, Deus tem falado a essa geração, Deus... Isso que nós estamos falando lá é do nada, não. O nosso ciclo social tem falado a mesma voz, pessoas de outras igrejas têm falado a mesma coisa. Então é o anseio de Deus para essa geração. Sim. Como nós falamos, nós temos o nosso Instagram, que é @momento na mesa. Temos o TikTok, Kawaii, temos outras redes sociais que nós colocamos os cortes desse podcast, que às vezes a pessoa não tem tempo de ouvir tudo, nós colocamos lá também. Nós vamos disponibilizar uma comunidade no WhatsApp, que nós já fazemos um momento na mesa, é literalmente um momento na mesa, nós já fazemos toda terça-feira, pela honra e glória do Senhor, a gente tem feito aí há um mês praticamente, né? Toda terça-feira, a gente está fazendo 3 meses ou 3 semanas? 3 meses já? Caraca, 3 meses, passa rápido. Já tá indo pro 4. É isso aí. Que a gente fazia uma vez na semana e Deus, o pessoal se empolgou tanto que a gente faz agora toda vez na semana. A gente tem 3 meses. É real? Não, já tem 3 meses. Estamos no 4º mês, graças a Deus, temos sido constantes na palavra do Senhor, homens de muita fé. Nós vamos disponibilizar também essa comunidade no WhatsApp para que vocês possam interagir conosco. Nós somos aqui do Rio de Janeiro, da Zona Norte, nós fazemos esse encontro na Casa dos Irmãos. Aqueles que estiverem ouvindo e quiserem sentir a vontade de estar com a gente vão ser mais do que bem-vindos. Que isso não venha a ser apenas um podcast, porque não é apenas um podcast, é literalmente um momento à mesa. Sim. Nós queremos trazer essa geração para a mesa, para que as profundidades do Senhor sejam conhecidas e curadas, principalmente curadas, nossos corações curados. E você conheceu um pai. E você conheceu o Pai. Como vocês sabem, isso não é apenas um podcast, isso é um momento à mesa.